Olá! O tema de hoje do Estúdio News é tendências de contratações de 2025. E para conversar com a gente hoje, nós recebemos o Wilson Rodrigues, ele é diretor-geral da Faculdade do Comércio e membro do Conselho Estadual de Educação, e o Lucas Ogian, que é diretor executivo da Michael Page. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, Renata. Sempre é um prazer aqui conversar com todos vocês, jornalistas da Record News, ainda mais sobre um tema tão importante, que é a educação e o mundo do RH, não é? Sem dúvida. Bom, ano novo começando e um dos desejos bastante comuns entre as pessoas quando um novo ciclo se inicia diz respeito à vida profissional. Voltar ao mercado de trabalho, trocar de emprego, ser promovido, tudo isso faz parte dos planos de muita gente. Mas quais profissões estarão em alta agora em 2025? É essa a pergunta que eu faço para o Lucas. Lucas, quais as carreiras aí mais quentes para o ano que acabou de chegar? É uma pergunta difícil de ser respondida de forma muito objetiva, né? Mas quando você pensa em carreiras quentes, toda carreira tem alguma propensão de sucesso. O desafio hoje das empresas é contratar pessoas que gerem valor agregado para elas, indiferente do nível ou da carreira que elas estão. Então, seja você um professor, seja você um executivo, seja você um administrador, seja você um engenheiro, todas as carreiras hoje têm algum nível de sucesso que elas podem ter. Só que o desafio é você encontrar o profissional certo que vai gerar valor agregado para que aquela carreira avance. Então, hoje, as principais carreiras demandadas no Brasil são aquelas que historicamente sempre foram demandadas. Precisamos de mais engenheiros, precisamos de mais médicos, precisamos de mais administradores competentes, etc, etc. Mas gerar valor agregado para os desafios que as empresas possuem hoje tem sido a principal complexidade do mercado de trabalho. E quais essas características que as empresas buscam nos profissionais? Você tem características que surgiram de forma muito latente na pós-pandemia, como a resiliência do profissional, a inteligência emocional. São duas características que se fala muito nos últimos 3, 4 anos e que são muito desejadas. Mas você tem outras que, quando a gente vê até algumas pesquisas, elas vêm como o futuro do trabalho depender dessas. Então, capacidade de solução de problemas complexos, essa é uma que surgiu muito grande nos últimos 2 anos. O segundo, a pessoa que realmente consegue entender do negócio na qual ela atua e solucionar problemas ou gerar receita para aquele negócio. As empresas, todas elas nos últimos 2 anos, você não sabe melhor do que eu, o grande desafio tem sido rever custos, melhorar performance, como encontrar otimizações de processo, e gente que faz isso, seja no nível que for, na cadeira que você estiver, é quem as empresas estão buscando. E com uma das menores taxas de desemprego no Brasil em 2024, de 6,4%, a tendência para 2025 é de que a demanda deve continuar aquecida e para vários tipos de profissionais? Com certeza. Bom, Renata, pegando um pouco de gancho nisso que o Lucas muito bem abordou nesse início de programa, é bem verdade que o Brasil continua requerendo esses profissionais tradicionais, né? Como ele disse, médicos, engenheiros, né? Administradores de empresas. Mas eu acho que é muito importante a gente mencionar, Renata, que existe sim no Brasil uma demanda que não está sendo atendida, especialmente na tecnologia, tá? Então, eu quero abrir, de fato, aqui eu quero provocá-los nesse sentido, porque eu acho que é um debate interessante. O mundo passa por uma transformação digital brutal. Nós vivemos hoje a era da informação e quando a gente pensa em era da informação, é a era da tecnologia, da revolução digital. E a gente não pode ignorar o fato de que o Brasil é uma das maiores economias do mundo, tem um mercado consumidor ativo brutal, não é? Uma população economicamente ativa muito grande. E o Brasil precisa evoluir nessa matéria, certo? Nós temos um varejo muito grande, uma indústria muito grande, um agronegócio crescente e todos esses setores da economia estão demandando por profissionais das mais diversas áreas, mas que dominem a tecnologia. Vou dar um exemplo muito básico. Você pega, por exemplo, o agronegócio, que é um setor em franca ascendência, certo? No agronegócio, que se transformou numa indústria, você não pode conceber hoje um engenheiro ambiental, um gestor do agronegócio, qualquer tipo de colaborador dentro da indústria do agro que não entenda de tecnologia. Seja da parte ambiental, seja da parte do campo, ou seja do ponto de vista de gestão, é necessário entender de tecnologia. O mesmo vale, Renata, para todas as demais áreas.
seja de uma indústria, seja de uma loja, de um comércio. As habilidades do ponto de vista do mundo digital, do domínio da tecnologia, essas habilidades elas são muito importantes. E o Brasil precisa dar um passo, precisa avançar do ponto de vista educacional, justamente na qualificação dessa mão de obra dentro desse mundo digital. Já que você está falando sobre tecnologia, nós estamos falando de algo que está em constante mudança, né? E estamos cada vez mais dependentes dela. Aqui no Brasil, nós temos os profissionais capacitados ao que o mercado exige? Nem todos. O mercado brasileiro, ele é muito grande. E número 2, então o nosso câmbio, muitas das economias mais bem posicionadas hoje no mundo, elas buscam profissionais para suprir algumas das necessidades que eles têm também fora do Brasil. Então nós temos hoje profissionais aqui no Brasil trabalhando para o Brasil e trabalhando também para empresas fora do Brasil. Isso gera uma complexidade grande. Por quê? Porque nós ainda não temos, como você mencionou, a melhor educação possível para suprir a demanda local. E quando você compete com a demanda estrangeira, que vem muitas vezes precificando o profissional em dólar ou em euro e coisas desse tipo, você pega, às vezes, o melhor talento que você tem e você acaba remunerando essas pessoas nesse tipo de moeda, o que faz com que os profissionais aqui se tornem mais escassos e, naturalmente, você tem menos gente para atender a demanda das empresas. Então, hoje não temos gente suficiente para atender demandas em vários dos mercados que nós atuamos, sejam eles os de tecnologia, o de agronegócios e uma série de outros, seja por falta de conhecimento, às vezes, e formação, mas também por falta, às vezes, de volume de mão de obra como um todo, em alguns casos e alguns setores. E agora, Wilson, quais os principais motores do varejo brasileiro hoje? Nós podemos afirmar que o futuro do setor está ligado também ao comércio digital, também estamos cada vez mais dependentes dessas compras online. Qual a importância do e-commerce para o nosso comércio no Brasil hoje em dia? Renata, hoje o e-commerce ele significa aproximadamente 10% das vendas do varejo, 10%. Já chegou a 30% em 2020, no meio da pandemia, evidentemente que a vida mudou, o nosso dia a dia mudou, chegou a 30%. Hoje é 10%, né? Mas o que é importante considerar é que esse número ele engana um pouco, não é? Todo varejista hoje tem que compreender que por mais que o consumidor ele finalize a sua compra numa loja física, o processo de compra, majoritariamente das vezes, ele inicia digitalmente, isto é, o consumidor já pesquisou digitalmente, já entrou no site dessa empresa, já comparou com outros produtos. A venda não é só aquele momento que você sacramenta, que você passa o cartão ou que você entrega uma cédula e leva para casa, certo? A compra é um processo. Então, hoje eu tenho absoluta certeza que o processo de venda, ele inicia pelo meio digital. O consumidor pode até finalizar, sacramentar numa loja física, mas já iniciou digitalmente, fazendo pesquisa, comparando com outros produtos, pesquisando em ferramentas de busca. Então, esse é um dado importante. Embora 10% hoje do varejo, as vendas estejam no e-commerce, é importante o nosso público entender que o processo de venda hoje majoritariamente começa no universo digital. Esse é um ponto importante. 2, eu tenho a seríssima impressão de que essa realidade phygital, Renata, vai ser cada vez mais presente. O que é o phygital? É essa intersecção entre o mundo físico e o mundo digital, certo? E esse contexto que eu dei agora há pouco, de que a venda começa pelo meio digital, ainda que termine no meio físico, é justamente esse mundo phygital, certo? É essa intersecção entre o mundo real, físico e o mundo digital. É a tendência. Respondendo a sua pergunta objetivamente, sim. Esta é a tendência para o varejo. Essa realidade, essa intersecção entre o mundo físico e o mundo digital. Bom, a gente falou aqui da tecnologia, estamos falando aqui do mundo digital. Lucas, como que a inteligência artificial se destaca aí nesse cenário do qual estamos falando? Porque ela está cada vez mais presente também no nosso dia a dia e muitas vezes até gerando polêmica. Muitas, né? Ainda não vivemos os tempos de Matrix ou Exterminador do Futuro, né? Em que a inteligência artificial joga contra a gente. Não acho que a gente vai chegar lá, espero que não chegue lá, né? Mas brincadeiras à parte, o ponto da inteligência artificial sendo discutida dentro do mercado de trabalho hoje é principalmente como uma ferramenta
para fazer com que o nosso trabalho fique melhor, ou mais fácil, ou mais ágil. Então, quando a gente começou a ver a interferência das algumas formas digitais e principalmente da inteligência artificial no mercado de trabalho, falaram, nossa, vai acabar com 10, 20, 30, 40% dos trabalhos que existem hoje, né? O ponto é que não vai acabar, ele vai transformar. Então, a pessoa que fazia um trabalho extremamente transacional e objetivo, esse trabalho vai ser naturalmente mais impactado pela inteligência artificial e a robótica como um todo, no qual a gente vê, seja a nossa indústria avançando, indústria 4, 5.0, finanças 4, 5.0 e uma série de outras coisas. Os trabalhos de alta complexidade intelectual, porém, a ideia da inteligência artificial é complementar, fortalecer e facilitar a capacidade desses trabalhos serem executados para que mais pessoas possam fazê-lo. Então, o ponto da inteligência artificial que a gente observa hoje no mercado de trabalho ela é uma força para transformar o trabalho e para criar mais empregos também. Então, quando você olha estudos sobre envolvimento da tecnologia no mercado de trabalho, sempre teve o medo da eliminação de trabalhos. E no final do dia, no aplicar dessas novas tecnologias, sempre criou-se mais trabalho. A diferença esses novos postos de trabalho vão ser diferentes dos antigos. Então, o ponto é entender onde é a transformação dentro da sua carreira, como que vai impactar a sua carreira essa nova tecnologia e para que caminho que vai essa posição, se vai ser substituída por algo que vai automatizar ou fazer de forma mais fácil e onde que vai ficar a capacidade intelectual do ser para fazer aquilo. Então, hoje, a inteligência artificial, em resumo, ela não assusta, mas ela dá um frio na barriga, porque você não sabe para onde o seu trabalho vai daqui para frente. É refletir, entender, se qualificar para entender exatamente onde que ela pode te ajudar para fazer o seu trabalho melhor. Então, essa é a forma que a gente tem trabalhado com isso e visto no mercado de trabalho, que eu particularmente acho super saudável e vai nos ajudar muito daqui para frente. Você também enxerga dessa forma, Wilson? Até que o Lucas está falando que as pessoas não vão perder os empregos, eles vão ser modificados. Também nós estamos preparados para isso em relação às faculdades, aos cursos profissionalizantes. Temos esse preparo para essas profissões do futuro? Renata, eu quero iniciar essa resposta citando um evento que eu participei recentemente, um encontro internacional de reitores realizado em Valência, na Espanha, e em que na palestra de abertura participou o Tim Berners-Lee, que é o inventor do WWW, World Wide Web, né? E ele olhou para aqueles reitores do mundo inteiro, éramos em 600, e ele perguntou o seguinte: qual é o papel do professor no século XXI? O que um professor tem de fazer para ser diferenciado e conseguir agregar valor na formação do seu aluno? E ele responde o seguinte: o papel do professor hoje, Renata, não é de competir com essas ferramentas. Porque por mais enciclopédico que seja um professor, e tem muitos professores que são enciclopédicos, que detêm muita informação, ele nunca vai conseguir competir com o ChatGPT. Nunca na vida. Ele não vai conseguir competir com uma ferramenta de busca qualquer, um Google, não vai conseguir, por mais enciclopédico que ele seja, porque é humanamente inviável, é humanamente impossível. Quer dizer, enquanto um professor ele se baseia numa quantidade X de livros, de artigos científicos que ele leu ao longo da vida, né, para ser qualificado em um tema, ele leu, 5, 6, 7 livros para armazenar um conhecimento sobre uma área específica, um ChatGPT está se baseando na Big Data. O que é a Big Data? É esse oceano de dados, este oceano de informações que está na internet. E uma ferramenta dessa te entrega uma resposta, e hoje não é só isso, ela não te entrega uma resposta, ela pode formular uma estratégia, ela pode formular um texto, ela pode formular um discurso, um plano de negócios, com muito mais assertividade e rapidez. Portanto, o professor de hoje, a escola de hoje, pretender competir com esse tipo de ferramenta, de tecnologia, me parece é uma energia desperdiçada, certo? Pois bem, então, diante desse cenário, qual é de fato o papel do professor? Se não é competir com essas ferramentas, qual é o papel? É de justamente passar uma formação humana, que é o que a geração Y está precisando muito, não é? Você que trabalha com RH,
você já deve ter se deparado com uma obra que tem sido um best-seller no mundo, que é A Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt. Todo mundo que trabalha com contratação, com recrutamento hoje, sabe da dificuldade que é lidar com as gerações mais novas, especialmente a geração Y, que é essa que está entrando no mercado de trabalho agora. É uma geração que ela foi muito poupada, muito protegida no mundo real e desprotegida no mundo virtual. E isso gerou uma série de dificuldades relacionais, uma série de dificuldades do ponto de vista da comunicação, do trato interpessoal, que evidentemente no mundo do trabalho é um problema. Então o papel do professor hoje é, diante de uma geração que foi super protegida no mundo real e desprotegida no mundo virtual, de preparar esse jovem, de preparar essa mão de obra de amanhã para o enfrentamento desta realidade do mundo real. Saber se comunicar. Tem, como você disse há pouco, Lucas, a inteligência emocional, resiliência, determinação, foco, criatividade para a resolução de problemas complexos, né? Esse tipo de formação humana, empatia, né? Esse tipo de formação humana é que, de fato, na minha visão enquanto educador, é a grande missão das escolas de hoje e das universidades. Bom, apesar de ser considerado um idioma essencial em um mundo cada vez mais globalizado, apenas 5% dos brasileiros têm algum conhecimento de inglês e menos de 1% é realmente fluente. Qual o impacto dessa falta de familiaridade com uma língua estrangeira no mercado de trabalho, hein, Lucas? E falta qualificação para boa parte da população brasileira em relação a essas línguas estrangeiras, falando aí principalmente do inglês, que a gente sabe que é o mais necessário, é o mais usado? A resposta fácil é sim. Mas para dar um grau comparativo. Esses dados que você passou agora, eu entrei na Michael Page há quase 14 anos atrás. E naquela época a gente passou os mesmos dados para as pessoas, né, numa pesquisa, exatamente os mesmos. E eu falei, poxa, estou entrando agora, é super difícil encontrar uma pessoa que fale um bom inglês, porém, isso pouca gente sabe, o Brasil naquela época e ainda hoje, é o país que não tem inglês como idioma mãe, que mais tem escolas de inglês per capita. Né? Os ensinadores sabem dessa estatística curiosa, porém as pessoas ainda têm esse índice de falar. Então, naquela época eu pensei, quase 14 anos atrás, nossa, daqui 5, 10 anos, vai ser super fácil encontrar um profissional que fale um bom inglês no Brasil. E aí você avança 14 anos, né? Agora em 2025 continua não sendo, né? Então, sim, é uma demanda na qual o Brasil perde muito em oportunidades, não só aqui dentro do mercado nacional para poder fazer algumas coisas, mas principalmente com os estrangeiros. O Brasil teve diversas oportunidades, digo aí no último ciclo de 10, 15 anos, de ser um local que poderia prestar serviços, seja para a região asiática, seja para a região europeia, seja para a região americana, e perdeu muitas vezes a oportunidade para ser esse grande hub de pessoas para trabalhar e prestar serviços para esses países, por não ter um bom nível de inglês em sua vasta maioria. Então, é um diferencial competitivo em que nós perdemos, quando comparados até alguns dos nossos países vizinhos, como a Argentina, que tem um percentual bem maior do que isso, e acaba tornando mais difícil para as multinacionais, principalmente, encontrarem o profissional que eles esperam aqui no mercado local. Bom, agora há pouco, no bloco anterior, o Wilson falou para a gente aqui do agronegócio, né? Você deu um bom exemplo para a gente. O agronegócio é um dos setores que mais cresceram aí nos últimos anos. A gente viu agora recentemente aquela safra recorde de soja. É um setor que vem mostrando um grande potencial para o nosso país. Olhando não só para o agronegócio, olhando também para os outros setores, indústria, comércio, quais são os desafios daqui para frente, num futuro próximo? E as oportunidades também? De que forma a gente pode olhar para frente em relação a esses setores brasileiros? Perfeito. Renata, antes de te responder essa pergunta, só quero fazer um pequeno complemento à resposta que foi dada a ótima resposta que foi dada pelo Lucas em relação à língua inglesa, no sentido de que é importante as pessoas saberem que o inglês te permite adquirir um repertório muito mais expandido do que se você falar apenas o português, por exemplo. Eu vou dar um exemplo muito simples. Você vai realizar uma pesquisa qualquer, vai dar o Google em algum assunto. Se você, no campo de pesquisa, colocar uma palavra em português, ele vai te dar X resultados. Se você, diante da mesma pergunta, colocar
a palavra em inglês, ele vai te dar X vezes 100, X vezes 1000, em matéria de resultado, certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque a língua inglesa, ela te permite adquirir um repertório sobre quaisquer assuntos, muito mais amplo do que se você falar apenas o português, né? Porque, de fato, é a língua universal, né? O inglês é uma língua que hoje te permite fazer negócios com o mundo inteiro, né? Então, eu acho que seria importante só fazer esse pequeno adendo, Lucas, no sentido de que adquirir repertório, adquirir informação, já que a gente vive a era da informação, é algo mandatório. E dentro desse contexto de adquirir repertório, o domínio da língua inglesa é algo mandatório. Bom, sobre a sua última pergunta, Renata, olha só. O que me parece ser realmente o grande caminho de expansão na qualificação para atender esses mercados brasileiros, né? No campo do agronegócio, o que eu acho que vai crescer muito, né? Hoje a gente não pode falar de agronegócio sem falar de ESG, por exemplo, né? O Brasil só vai conseguir acessar novos mercados, por exemplo, esse grande acordo que está sendo feito da União Europeia com o Mercosul, se o Brasil cada vez mais der exemplo em matéria de sustentabilidade, tá? Em matéria de energia limpa, energia renovável. Esse não é um assunto, Renata, identificado com uma pauta ideológica ou com uma corrente política. Não, esse é um assunto global. Isso interessa a todo e qualquer líder, a toda e qualquer nação, a todo e qualquer mercado, não é? Essa pauta da sustentabilidade é um assunto global, certo? Então, hoje, o nosso agronegócio, eu te digo que assim, eu arrisco dizer que majoritariamente os produtores rurais, quem trabalha com agro já tem essa preocupação, né? Mas essa preocupação será cada vez mais latente. Então, todo e qualquer profissional que trabalha no agro, seja um engenheiro ambiental, seja um agrônomo, seja um veterinário, seja um gestor do agro, não é? Terá que desenvolver essas habilidades, né? Dominar as energias renováveis, as energias limpas, o tema da sustentabilidade, da energia verde, isso tudo será, de fato, algo mandatório, tá? No campo do comércio, não preciso nem dizer, comércio eletrônico, portanto, engenheiros de softwares, engenheiros de programação, não é? Especialistas em dados, em Big Data, não é? Especialistas em Machine Learning. Isso, para o varejo, para o comércio, será mandatório. Outra coisa importante, profissionais especializados em marketing digital. Aí não é só para o comércio, é para tudo. É para o varejo, é para a indústria, é para o agro, não é? Então, profissionais especializados em marketing digital e que também dominem as redes sociais. É outra coisa fundamental. A rede social é uma vitrine hoje para qualquer profissional de qualquer área, não é? Então, me parece que dentro do agronegócio e dentro do varejo, essas são as especialidades, não é? As especializações que, de fato, vão fazer uma diferença muito grande para o êxito profissional desses indivíduos. Lucas, agora quando nós olhamos para a remuneração dos profissionais aqui no nosso país, as empresas, elas estão oferecendo um salário justo? Quais os cargos aí que são mais recompensados? Justo é uma resposta complexa de dar. O que a gente costuma, né, falar dentro do nosso mercado é que as pessoas sempre vão achar que merecem ganhar mais e as empresas sempre vão querer pagar menos, né? Então, isso é uma realidade que tem desde que se existe a troca de serviço e remuneração, né? Nós não vimos incrementos excepcionais em faixas de remuneração nesse último ano, tá? Então, nós lançamos nosso estudo de remuneração, inclusive, recentemente, e não tem grandes avanços nas remunerações da grande parte dos tipos de trabalho distintos. Por quê? Porque as empresas estão ainda nessa fase de controlar custos e ter que fazer mais com menos à medida do possível delas nos últimos 2 anos. E isso tende a não mudar nos próximos anos, até por tudo que envolve a economia, seja ela global ou local. As prioridades das empresas, entre elas, ainda será a contenção de custos. Então, hoje, no entendimento das empresas, elas pagam muitas vezes o que elas podem
ou seja, o que é possível ser pago para aquela empresa e para os funcionários. Então, dá para dizer que é justo? Se é o que a empresa pode, é o que é justo. Em termos hoje de média de mercado, você tem, às vezes, discrepâncias muito grandes que vão de acordo com determinados mercados. A exemplo prático, a indústria do agronegócios ou uma indústria química, elas são conhecidas por ter remunerações bem distintas quando comparados, por exemplo, ao varejo ou à indústria logística, entendeu? Porque existem diferenças dentro dessas indústrias a serem pagos como remuneração. Porque a margem é muito maior também. Por uma margem maior, às vezes por um mesmo cargo. Então, essa é a parte do se as pessoas estão sendo justas. O que hoje, cada vez mais, as empresas têm tentado fazer de diferenciado dentro de pacotes de remuneração? Né? Aquelas que vão tentar um carinho especial, algo diferente para os funcionários. Investir no pacote de benefícios diferenciado, muitas vezes você não consegue incrementar muito a sua margem e folha de pagamento, mas você consegue dar algum benefício diferenciado dentro de toda a política que você possa vir a ter. E hoje, cada vez mais, o Brasil evoluiu para isso. Né? Você não tem só aqueles benefícios tradicionais, às vezes vocês têm benefícios flexíveis, onde você paga, olha, o pacote de benefícios que você tem é X mil reais, você usa como você bem entender. Então, as empresas têm buscado saídas para oferecer benefícios diferenciais e competitivos, que para o brasileiro é muito importante. As nossas pesquisas indicam que no Brasil é o país onde as pessoas mais levam em consideração um bom pacote de benefícios. Então, para as empresas estarem atentas, isso é importante. E número 2, principalmente para aquelas empresas que ainda estão numa fase de crescimento ou que almejam um futuro e etc., investir em pacotes sejam eles bônus imediatos ou de longo prazo, são interessantes, até para você poder reter os melhores profissionais que você tem, como aproximá-los para o negócio. Então, isso tem funcionado muito bem para complementar, às vezes, uma remuneração fixa que falta para as empresas, sejam elas porque elas não querem dar ou porque muitas vezes elas não podem. Como o nosso tempo aqui é curto, eu vou fazer 2 perguntas que eu ia fazer separadamente, eu vou fazer em uma só para o Wilson. Queria que você desse uma pincelada para a gente em 2 pontos. Modelo de trabalho que nós vimos aí na pandemia, que todo mundo ficou de casa, total home office. Agora, muitas empresas querendo voltar, fazer um modelo híbrido ou 100% presencial, muitos funcionários reclamando. Acredita que a flexibilidade tem que prevalecer nesses momentos? E outro ponto que eu acho importantíssimo, que a gente não pode deixar de falar, é a saúde mental dos profissionais. Hoje em dia, a gente sabe que o Brasil é um dos líderes mundiais aí de casos de burnout. Esse ponto, especificamente, precisa ser cada vez mais olhado com cuidado pelas empresas? Não resta dúvida. Renata, é importante a gente mencionar o seguinte, sempre é uma questão geracional. Eu disse há pouco, né, que a gente viu a geração millennial se inserindo no mercado de trabalho, que é a minha geração, certo? Agora a gente passa a ver a geração Y, certo? Então, cada mudança de geração, a gente vê justamente esse choque geracional, né? Os executivos, os empreendedores, os empresários, essa geração mais antiga, digamos, dos baby boomers, né, que geralmente são eles hoje os patrões, né, eles vão tendo naturalmente uma certa dificuldade, né, de compreender o comportamento geracional. Acaba se tornando até mesmo um choque geracional. A geração atual, essa que está entrando agora recentemente no mercado de trabalho, que é a geração Y, ela tem N pesquisas dando conta disso, de que é uma geração que valoriza tremendamente a qualidade de vida. Para eles isso está em primeiro lugar. Não é, Lucas? Acho que você tem visto artigos sobre isso e matérias e pesquisas, etc. Para eles, a saúde mental, para eles a qualidade de vida, assim, a parte de lazer, isso conta muito para eles, não é? Essa era uma preocupação que nós não vimos no passado, né? Até uma frase que diz o seguinte, no passado, diante de uma entrevista de emprego, a empresa, o empregador perguntava para o empregado, o que você pode fazer pela empresa? Hoje isso mudou. O empregado pergunta para o empregador, o que você pode fazer por mim, para eu ter essa qualidade de vida. Então, esse é uma tendência recente, tá certo? Então, diante desta característica, desta nova geração, evidentemente, dado o fato de que não são casos isolados, é uma questão de uma geração toda, as empresas vão ter que se adaptar a isso, não resta a menor dúvida, né? Então, os recrutadores, os gestores, de um modo geral, os empreendedores vão ter de entender que esta geração atual tem estas preocupações, né? Agora, evidentemente que deve haver a sensibilidade
por parte destes jovens que estão entrando agora no mercado de trabalho, né, que existe um mundo ideal e existe um mundo real. Existe um mundo ideal e existe um mundo possível. Não é? A gente sabe que o Brasil é um país que tem suas dificuldades, o nosso mercado enfrenta muitas turbulências, as margens são pequenas, né? Há setores, historicamente, que são setores que vivem crises, né? De tempos em tempos passam por crises. Então, assim, também é importante que essa geração, ainda que ela tenha essa preocupação que é legítima com a qualidade de vida, é importante que ela entenda também que não é possível operar milagres. As empresas, elas vão se adaptando, mas elas têm de entregar o que é viável para elas não quebrarem, porque senão, se você, a todo momento, você permitir essas escalas, então, escala deixar de ser 6x1 e ser outra coisa, tal, esse debate aconteceu semanas atrás, será que isso, do ponto de vista econômico, financeiro, é possível? Então, eu acho que esse é um debate que dá muitas horas aqui de discussão. Por um lado, as empresas entenderem essa característica de comportamento geracional e, por outro lado, os jovens entenderem que uma coisa é um mundo ideal, outra coisa é um mundo real. Tá? Então, esse é um ponto importante. Agora, sobre essa questão do burnout no Brasil, eu acho que, eu tenho visto também muitas pesquisas sobre isso, inclusive esse livro que eu mencionei há pouco, A Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt, fala muito isso. O brasileiro, Renata, é um dos povos que mais passa horas por dia diante de telas. Isso é uma coisa que tem que ser olhada com muita cautela, com muito cuidado, especialmente entre as crianças e os jovens, que daqui a pouco serão os colaboradores, os profissionais das nossas empresas. Não é? Por isso até que está havendo um debate em todo o país sobre o uso de celulares, de telas, de smartphones nas escolas, porque os educadores de todo o Brasil estão percebendo crianças de 8 anos, de 9 anos, de 10 anos com distúrbios mentais gravíssimos, com agressividade, com depressão e já tomando remédio. Ora, será que isso é algo normal? Certamente não é. Né? Então, para que nós possamos, Renata, corrigir essa situação, que é a que você se refere, que é uma situação de mercado, a gente tem que começar na base, são com os pequenos. Porque se estes pequenos, com 7 ou 8 anos, já estão tendo problemas de distúrbios mentais, de saúde mental, tão jovens, tá certo? Imagina então quando eles estiverem com 20, 25 anos e forem para o mercado de trabalho, que a pressão é muito grande, que é natural de uma vida corporativa. Imagine o que será dessas crianças quando elas de fato tiverem que enfrentar o mundo profissional. Então, é uma coisa muito séria e que nós, não só os empresários, mas os educadores, as escolas, os professores, as famílias terão de se preocupar e agir. Sem dúvida é um trabalho conjunto. Infelizmente, nós não temos mais tempo. Muito obrigada pelas informações extremamente necessárias que vocês nos trouxeram para a gente hoje. Até uma próxima. Muito obrigado, Renata. Fico à inteira disposição. Obrigado, Renata. Bom, o Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com Wilson Rodrigues, que é diretor-geral da Faculdade do Comércio e membro do Conselho Estadual de Educação, e com Lucas Ogian, diretor executivo da Michael Page. Lembrando que você já pode acompanhar essa entrevista pelo nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast disponível no Spotify e no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Até lá!